Amigo vascaíno, eu vou começar esse Acorda Vascão de uma forma diferente. Então, rapidinho, dá uma olhada nesse vídeo aí e depois volta pra cá. Vasco, porra! Pedrinho, porra! Presente, feliz presente. Porra! Amigo, sim, eu resolvi começar dessa forma. Com o vídeo, com imagens do presidente Pedrinho. E por que eu resolvi começar o Acorda Vascão assim, não me apresentei, não falei do que iria trazer a vocês durante esse primeiro vídeo da sexta-feira, após a classificação do Vasco? Porque eu acho que, sinceramente, não tem muito o que falar. Apenas eu e você aqui nos alegrarmos nessa manhã, tarde, noite de sexta-feira, momento que você está assistindo esse vídeo. A questão é, a gente fala do Fernando Diniz, a gente fala do Verratti, a gente fala do Coutinho, a gente fala da torcida do Vasco, mas infelizmente acaba esquecendo de falar do Pedrinho. Lucas, por que você vai falar do Pedrinho? Que eu acho necessário. Eu não tenho conchavo nenhum com a política do Vasco. Eu critico muito a gestão do presidente Pedrinho. E isso é bom. Porque quando eu tenho que elogiar, eu vou elogiar. E quando eu tenho que criticar, pode ter certeza que eu também vou. Tudo na bola, como se diz no futebol. Mas é importante nesse Acorda Vascão falar sobre o Pedrinho. Eu, você, todos nós, como está dizendo aí no título da capa do vídeo, merecemos o título. Nós merecemos o título da Copa do Brasil. Nós merecemos ser campeão da Copa do Brasil. Mas olhando para a figura de presidente, eu acho que, sinceramente, ninguém merece mais também que o Pedrinho esse título da Copa do Brasil, não. Como jogador, o Pedrinho, e não é segredo para ninguém, ele teve, infelizmente, uma carreira muito frustrante. Não por ter sido uma carreira ruim, muito pelo contrário, a carreira do Pedrinho foi muito vitoriosa. Mas todo mundo que acompanhou o Pedrinho como atleta sabe que ele entregou talvez 10, 20, 30% daquilo que ele tinha como potencial para dar ao futebol de uma forma geral. Ele sabe disso. E agora, como presidente, o Pedrinho tem chance de entregar para um torcedor vascaíno algo que talvez dentro de campo ele não conseguiu entregar. E aí você pode falar, Lucas, poxa, mas o Pedrinho foi campeão da Libertadores, do Brasileiro com o Vasco. O que você está falando? Eu estou falando que o Pedrinho ele não entregou como protagonista. Ele era ali um a mais num time cheio de grandes jogadores. Eu estou falando como protagonista. Tô falando de um cara que chega, chama a responsabilidade para si e fala, eu vou resolver isso aqui. E o Pedrinho, vamos ser sinceros, o Pedrinho resolveu. Eu critico, eu reclamo, todos nós criticamos, mas o certo é, o Pedrinho pega um Vasco esquecido no meio do ano passado, chama a responsabilidade para si, coloca a casa em ordem, chega a uma semifinal no ano passado, e chega novamente a uma semifinal da Copa do Brasil nesse ano. Ano passado, depois de muitos anos, o Vasco volta, após uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, a disputar a temporada seguinte, uma competição internacional. Vocês esqueceram que a última vez que o Vasco havia disputado uma Sul-Americana foi em 2020. A última vez que o Vasco havia chegado numa semifinal da Copa do Brasil foi em 2011. O Vasco bate seu segundo ano consecutivo chegando nessa fase da competição. Com erros, com defeitos, não quer vender, não é assunto para hoje. O Pedrinho ele tem conseguido resgatar a identidade vascaína ao seu torcedor. E esse vídeo que eu passei para vocês no início desse Acorda Vascão é um exemplo disso. Pedrinho pode ter o erro que tiver. Pedrinho pode ser uma pessoa até, e eu não conheço, difícil. Uma postura muitas vezes até criticada de
afastar algumas pessoas de suas redes sociais, mas algo que eu, você, a oposição, jamais poderemos negar é a vascainidade do atual presidente do Vasco da Gama. Diferente do que víamos no Campelo, diferente do que víamos no Salgado, hoje o vascaíno ele olha para o seu presidente e sabe que tem alguém que chora como ele, que sorri como ele, que se alegra como ele. Críticas temos a fazer ao Pedrinho, mas é inegável que ele conseguiu resgatar no torcedor vascaíno a sua vascainidade. Aos trancos e barrancos, meu amigo, como se diz, o pagode do Zeca Pagodinho, lá vou eu, né? E é isso, cara. E é isso. Acho que tinha que começar esse Acorda Vascão desse jeito. O Vasco da Gama está nas semifinais da Copa do Brasil. Eu tenho muito a agradecer ao Diniz, ao elenco, mas eu faço questão. Presidente Pedrinho, da mesma forma que eu venho aqui muitas vezes dar minha cara a tapa para reclamar, para criticar, para apontar, eu venho aqui para agradecer por ter conseguido resgatar um pouquinho dessa vascainidade. E como se diz no título, nós merecemos o título. E como bom vascaíno, sem dúvida você também merece. Rapaziada, tem um recado rapidinho aí para vocês e depois voltem pra gente continuar esse acordo. Amigo vascaíno, eu vou te fazer uma pergunta agora, olhando aqui no seu olho, mas eu tenho certeza que vai ser difícil de você responder de uma forma negativa. A tua sexta-feira tá boa? Pode falar, tá maravilhosa, tá perfeita, tá só alegria, porque o nosso Vascão chegou nas semifinais da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo e vai em busca do título. Mas olha, o recado que eu tenho para te dar agora, nesse exato momento, eu tenho certeza que pode deixar a sua sexta-feira ainda mais animada, tá? Ainda mais feliz, porque o seu celular, que ou você está assistindo esse Acorda Vascão, ou que você ontem assistiu ao jogo do Vasco, ou que está aí do seu lado nesse momento, ou está até na sua mão, ele pode ser a sua mais nova fonte de renda e você aí nem imagina como. Todo mundo, amigo vascaíno, acaba nessa correria do dia a dia vivendo com o celular na mão, né? Mas a pergunta que eu te faço neste Acorda Vascão é: imagina se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso, legalmente, começando hoje. Ou, aliás, começando exatamente agora, né? Imagina você aí abrindo o seu celular e vendo mais um pagamento caindo na conta. E não é dinheiro fácil, amigo vascaíno. É um trabalho honesto, seguro e lucrativo que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, qualquer inscrito aqui do canal Gigante tem total capacidade de fazer esse trabalho. E falando em inscrito, teve um que fez e eu pedi para ele comprovar aqui o resultado para vocês nesse vídeo. Se liga só, que eu tenho certeza que vai te surpreender. Bom, pessoal, passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque, digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque, olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método, com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, e isso daqui que eu tô mostrando não é pra desvalorizar ninguém não, tá? É só pra mostrar mesmo o poder disso, é quase 3 mil reais, e isso feito em 3 semanas, e não é difícil não, tá? Meu primo que começou antes de mim, já tá fazendo mais que o dobro que esse aplicativo, então, minha única intenção aqui é somente agradecer e digo mais, comecem. É isso aí, pessoal, tchau pra todos. Tá vendo aí, amigo vascaíno? Não é golpe, nada disso, né? Simples, tá comprovado, tá? E o que eu tenho para te falar é, além dele, mais de 6 mil pessoas já estão faturando exatamente assim. Se você quer sair do aperto e lucrar como eles, o que eu te digo é, clica agora no link que tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Mas tem que clicar agora, é algo rápido. Por quê? Esse link ele pode sair do ar a qualquer momento. Ele tem um limite de acesso. Chegando a esse limite, o link vai expirar e você vai perder essa grande oportunidade. Então, corre contra o tempo, é uma oportunidade que está batendo aí na sua porta, cara, e o que eu tenho para te dizer é, não perca tempo. Clica no link, vai lá dar uma olhada, que você vai se surpreender positivamente, tá? Então, corre, assiste enquanto dá tempo, link na descrição e no comentário fixado. Vai deixar essa sua sexta ainda mais animada.
Rapaziada, vambora, né? Vambora falar de Vasco, porque estamos na semifinal. Antes, porém, para você que chegou aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante sempre pela parte da noite. Eu conto muito com você, conto muito aí, é claro, principalmente depois dessa classificação, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, cada vez maior. Bom, amigo vascaíno, vamos continuar então aqui esse Acorda Vascão, porque o Vasco está classificado sim para as semifinais da Copa do Brasil. O jogo está marcado, as semifinais, nos dias 10 e 14 de dezembro. O jogo será realizado no meio da semana e outra partida no final de semana. Muito provavelmente uma partida na quarta e o outro no sábado, ou um jogo no domingo e o outro na quinta-feira. E a grande finalíssima acontece já na semana seguinte, também com o jogo aí sim, como é final, quarta e domingo. Vasco da Gama se classifica após empatar 2 jogos e levar novamente, assim como já havia acontecido na terceira fase dessa Copa do Brasil, nas penalidades máximas. E olha, amigo, como são loucas as coisas. Mais uma vez o goleiro Léo Jardim decide a classificação para o Vasco da Gama, defende um pênalti e o Vasco, pela 5ª vez seguida, num período de 2 anos, ele se classifica para uma fase seguinte da competição. Para você ter noção, amigo, é a maior sequência de classificação nas penalidades máximas da história da competição, tá? O Vasco ele passa na segunda fase contra o Água Santa em 2024, nos pênaltis em São Januário. O Vasco passa contra o Fortaleza pela terceira fase em 2024, também nos pênaltis. O Vasco nas quartas do ano passado passa o Atlético Paranaense também nos pênaltis. E o Vasco nesse ano passa do Operário nas penalidades máximas em São Januário pela terceira fase. E agora contra o Botafogo pelas quartas de final, novamente passa nas penalidades máximas. As últimas 5 vezes que o Vasco da Gama disputou uma penalidade máxima na Copa do Brasil, o Vasco passou. São 5 vezes passando de forma consecutiva para a fase seguinte após disputar uma penalidade máxima. Para você ter noção, as únicas vezes que isso também aconteceram foi com o Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro entre os anos de 2017 e 2020, onde o Cruzeiro termina essa sequência sendo campeão da Copa do Brasil do ano, salvo engano, de 2018 contra o Flamengo no Maracanã. Aliás, o Cruzeiro é campeão contra o Flamengo, mas o título acontece no Mineirão, aquela fatídica disputa onde o Muralha cai para um lado só. E o outro clube foi o Atlético Paranaense, que tem essa sequência entre 2018 e 2023. O Atlético também, durante esse mesmo período, consegue conquistar o título da Copa do Brasil no ano de 2022, onde vence o Flamengo nas penalidades máximas. Lembra aquela comemoração do cheirinho no Maracanã? O Atlético Paranaense também leva. Então, para quem gosta de se basear em números, o Vasco da Gama, que se classificou pela 5ª vez consecutiva nas penalidades máximas da Copa do Brasil, bate esse recorde que apenas Cruzeiro e Atlético Paranaense já haviam conquistado na competição, e ambas as equipes, com essa sequência gigantesca, levaram o título. Será que o nosso Vascão também vai levar? Se depender de pênalti, Léo Jardim, amigo, leva, tá? E para trazer um pouquinho de tudo que rolou nessa noite de fato inesquecível de ontem, dê uma olhada nas imagens das redes sociais do Vasco da Gama, da comemoração, das palavras aí dos atletas do Vasco da Gama, ambos muito felizes e animados com essa conquista que tivemos, né? Todos nós tivemos ontem no estádio Newton Santos. Não, uma alegria imensa. Esta linda torcida merecia muito esta passagem e nós também. Vamos Vasco!
Amigo torcedor vascaíno, que coisa boa, né, cara? Que sexta-feira, melhor dizendo, maravilhosa, cara. Muito bom, muito bom, cara. Estamos na semifinal da Copa do Brasil e é o que eu falo, nós merecemos e ninguém quer esse título mais que o torcedor vascaíno, cara. Torcedor do Fluminense, torcedor do Corinthians, torcedor do Cruzeiro, ninguém mais quer esse título que a gente. Eu tenho certeza disso. E a gente vai ser campeão, tá? E só pra fechar aqui esse Acorda Vascão, já vou voltar com o Fala Gigante pela parte da tarde, trazendo muitas outras informações e novidades para todos vocês. Só que antes de trazer tudo, né, e antes de fechar esse vídeo, quero falar só sobre o próximo jogo do Vasco, uma boa notícia. Domingo o Vasco enfrenta a equipe do Ceará em São Januário, expectativa de casa cheia, uma grande festa, a conquista da vitória. E logo após enfrentar o Ceará, o Vasco tem pela frente o Flamengo. O Vasco e o Flamengo se enfrentam, sem ser esse domingo, no outro, pelo Campeonato Brasileiro, às 5h30 da tarde no Maracanã. Vamos retomar a confiança direitinho, vamos? Alô, Diniz? É passar do Botafogo, como passamos, ganhar do Ceará e engolir o Flamengo no Maracanã. Sério, é só isso. Ganhou do Flamengo, faz os 45 e tá tranquilo. É só isso, para recuperar a confiança de vez. E só um ótimo recado. Você gostou do Robert Renan ontem? Eu tenho certeza que gostou. Domingo, Robert Renan sendo titular, ao lado dele terá ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Cuesta, à disposição do Fernando Diniz. Ontem não jogou, passando agora para a semifinal. Vasco vai regularizar o atleta, vai inscrever ele na Copa do Brasil, ele já poderá estrear com a camisa do Vasco nesse próximo domingo e para os jogos do dia 10 e 14 das semifinais estará à disposição do Vasco da Gama. Que acorda Vascão bom, o Vasco está nas semifinais, vambora, cara, vambora, estamos classificados, Botafogo é bairro e ninguém merece mais esse título do que a gente. Bora Vascaíno, deixa aí a sua opinião, seu like, o seu joinha, o seu gostei, e já eu volto com informações do nosso Cruz Maltino. Fui!